pessoal, eu estou aqui para explicar para vocês um dos resultados científicos mais esperados dos últimos 20 anos do mundo quântico e de física de partículas, tá? E eu vou explicar um resultado científico usando uma caneta e uma pizza. Gostaria de entender? Então fica comigo. Então, pessoal, o resultado que eu vou tentar explicar para vocês se trata do G-2 do Muon. Saiu em abril agora desse ano, 2021. E ganhou a mídia e os jornais científicos de mais prestígio da comunidade internacional. Eu vou tentar explicar para vocês esse resultado de uma forma bem simples, tá bom? Então, para isso, eu vou tentar, para explicar de uma forma pedagógica, eu vou falar de algumas coisas primeiro, tá? Então, fica comigo até o final desse vídeo para que você possa realmente entender, tá? Então, você deve lembrar que, por exemplo, quando você está andando lá de bicicleta, o que causa você andar de bicicleta sem cair é a chamada conservação do momento angular, tá? Da mesma forma, quando você está no avião, então várias coisas são explicadas na nossa vida real via conservação do momento angular. E o que danado que se trata esse momento angular, tá? O momento angular, pessoal, nada mais é do que quando você tem um objeto, por exemplo, dentro dessa pizza rodeando, tá? E ele tem uma certa velocidade, né, e uma certa massa. Isso gera uma coisa que é uma grandeza que é chamada momento angular. Então, por exemplo, para não ficar tão abstrato, imagina que eu estou aqui abrindo a minha pizza. Eu tenho essa bolinha aqui dentro, tá? Então ela está girando aqui, ó. E quando essa bolinha gira, imagina que ela tem uma carga elétrica, tá? Então ela está girando. Mesmo ela tendo carga elétrica ou não, ela está girando aqui e tal. E está gerando tem um momento angular que é dado pela o raio, que será o raio, a distância do centro até a borda dessa pizza, vezes a massa, vezes a velocidade dessa bolinha. Tá? Mas essa bolinha, se for carregada, pessoal, eletricamente, ela tem algo também chamado momento de dipolo magnético. O que é isso, né? Então, quando uma partícula tem carga elétrica, ela está girando aqui, ela gera uma corrente, e essa corrente gera um campo magnético, que é orientado para cima se essa espirazinha ou pizzazinha estiver na horizontal. Então, um momento de dipolo. Então, como essa bolinha pode gerar tanto um momento angular como um momento de dipolo magnético, eu sou curioso, gostaria de saber qual é a razão dessas duas grandezas. Tá? E a razão dessas duas grandezas, de momento de dipolo e momento angular, dá a carga elétrica dessa bolinha, como se fosse um elétron, né? Seria E, sobre 2 vezes a massa da bolinha. É sobre 2 vezes a massa da bolinha. Mas isso é clássico, pessoal. Então, olha só. A mesma física que a gente consegue explicar por que você consegue andar de bicicleta sem cair, a não ser que você exerça um torque sobre a sua bicicleta, né? Por isso que a gente faz assim, para a bicicleta poder fazer uma curva. Isso é explicado via conservação do momento angular. Então, veja aí como seu professor lá do ensino médio explica para vocês conceitos muito importantes que são usados para descobertas científicas, tá? Então valorize o seu professor lá do ensino médio. Então beleza. Então eu consigo calcular essa razão que dá, como eu falei para vocês, a carga sobre 2 vezes a massa. Beleza? Só que um camarada, um genial chamado Paul Dirac, mostrou que no mundo quântico das partículas elementares, não dessa bolinha, dessa pizza aqui, né? Essa razão, na verdade, não é Q ou carga sobre 2 vezes a massa. Tem um fator de 2 adicional. Então, no mundo quântico, ele previa que existia um fator de 2 de diferença. Tudo jóia, tudo beleza até então. Entretanto, pessoal, no nosso universo existem partículas que são criadas e aniquiladas. Estão aqui na minha sala aqui acontecendo e eu não consigo observar. Então existem partículas sendo criadas, elétrons e prótons, matéria, antimatéria sendo criada e aniquilada todo ao meu redor. E essas partículas virtuais, elas contribuem para esse G aqui, esse fator 2, que é denominado de G igual a 2. Então, lembrando, a clássica diz que é momento angular sobre momento de dipolo sobre momento angular é carga sobre 2 vezes a massa. Dirac chega lá e diz, olha pessoal, que história é essa? Na verdade tem um fator de 2 adicional, que eu vou chamar de G. Esse G é 2, então em vez de ser Q sobre 2M, na verdade é 2 vezes Q sobre 2M. Beleza? Então no mundo quântico, esse G igual a 2, na verdade não é 2, porque essas partículas que permeiam o nosso universo alteram um pouquinho esse valor de 2. Tá?
Então, e por que eu tô falando? Porque você está preocupado com o desvio do G igual a 2? Que viagem é essa, cara? Preste atenção, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender. Então é o seguinte, pessoal, como essas partículas que permeiam o nosso universo contribuem para esse G igual a 2 aí, ser um pouquinho diferente de 2, significa que esse G igual a 2, que é chamado de momento dipolo magnético, né, ele é sensível à existência de partículas no nosso universo, tá? De forças no nosso universo. Então, pessoal, se por um acaso existir uma nova força no nosso universo, além das 4 fundamentais, gravidade eletromagnética fraca e forte, esse G, esse momento de polo magnético, vai ser sensível à existência dessa nova força. E o que é que acontece? Um resultado experimental que ocorreu em 1996 disse que o G, esse desvio do 2 que eles mediram, não estava consistente com as leis da natureza que nós conhecemos, em 1996. Então isso causou um terremoto na comunidade científica internacional, quântica, de partículas e tal. E por 2 décadas, mais ou menos, estávamos esperando uma confirmação experimental desse resultado, que ocorreu em abril deste ano de 2021. Um experimento construído lá no Fermilab, na cidade de Batavia, nos Estados Unidos. Esse experimento, na verdade, é um anel gigante que foi carregado lá desses experimentos em Brookhaven, nos Estados Unidos, e transportado até o estado de Illinois, nos Estados Unidos. Tá. E mediram com muita precisão de novo esse desvio do 2. Em abril desse ano. E para surpresa, e não tanto de algumas pessoas, esse desvio do 2 foi confirmado. Confirmado de tal forma que, para que possamos explicar esse desvio do 2, a teoria mais popular é que, na verdade, deve existir uma 5ª força no nosso universo. Então, a pizza com a bolinha girando, momento angular, conservação do momento angular, que gera corrente, Paul Dirac, todas as coisas estão conectadas, se resumem numa sopa para indicar o quê? A existência de uma nova força no nosso universo. Pessoal, isso é fantástico, é de arrepiar. Tá? Então é o seguinte, para ser bem sincero para vocês, e cientificamente correto, porque tem muita notícia aí em algumas revistas e até no YouTube, de pessoas que tentam exagerar na notícia, tá? Então eu estou aqui para ser científico com vocês. É o seguinte, olha só, vamos entender, né? Então, a evidência experimental que ocorreu lá no Fermilab, ela tem uma significância estatística. No mundo quântico de partículas, nós damos o resultado de algumas descobertas via significância estatística. Então, vamos supor que eu observei algo e eu digo, olha, eu tenho uma confiança do que eu detectei está correto com tal valor. O que significa isso? É assim, com 4.2 sigma. Sigma é um desvio padrão estatístico que nós usamos para dizer com quão confiante nós estamos daquela medida. Tá? Então, para que algo que eu meça seja declarado internacionalmente e reconhecido pela comunidade científica internacional, que é uma descoberta, eu preciso alcançar 5 sigma de precisão, se você poderia dizer, tá? E esse experimento do Fermilab não alcançou esses 5 sigma de precisão para que todo mundo da comunidade científica dissesse, batesse o martelo, beleza, descobrimos uma nova força, algo novo no nosso universo. Entretanto, essa observação foi foi 4.2 sigma, então está um pouquinho lá perto do 5. E mais ainda, esse experimento que anunciou seu primeiro resultado agora, daqui mais ou menos um ano e um pouquinho, pessoal, vai poder sim, com certeza, chegar nesses 5 sigma, se de fato observamos uma nova força no nosso universo.
Então, vamos esperar pelos próximos capítulos, tá? Então, essa é a resposta cientificamente correta, tá? Eu falo para vocês, eu sou professor Farinaldo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalho em física de partículas há um pouco mais de uma década e, inclusive, fiz um artigo científico explicando esse resultado, tá? Então, estou sendo bem científico para vocês, sem mídia exagerada, e essa é a resposta. E qual a grande mensagem disso tudo, pessoal? São duas, tá? Primeiro é que, via física básica lá que você aprende em sala de aula com o seu professor lá. Olha só, seu professor em sala de aula, valorize ele, porque ele está ensinando para você conceitos que você pode usar para fazer descobertas científicas. Acabei de mostrar para vocês com a pizza e a caneta, que acabou de cair no chão. Tá? Então, a segunda é que nós podemos ter sim descoberto, de uma forma bastante sólida, a presença de uma quinta força no nosso universo. E o que seria essa quinta força? Nós não sabemos ainda em que contexto essa quinta força está, quais as implicações para as leis que regem o nosso universo, nós não sabemos ainda. Mas quando se chegarmos a esse 5 sigma de significância estatística, poderemos sim anunciar para o mundo que o nosso universo possui agora 5 forças fundamentais. Então, obrigado a todos pela atenção. Tchau!